Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar agora, ainda com aquela perspectiva de olharmos a história na visão da sociologia compreensiva, né? Da sociologia histórica. Quando a história ela passa a ser compreensiva, uma ciência compreensiva, ela une as mãos com as outras ciências, com a antropologia, com a filosofia, com a sociologia, ciência política, né? Todas essas áreas chamadas área humana, né? As humanidades. Então, vamos tentar compreender agora que essas revoluções, a Revolução Industrial na Inglaterra, no Reino Unido, ela, junto com a Revolução dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos e de outros países, e a Revolução Francesa, elas são consideradas aquela fase de transição da Idade Moderna, quer dizer, do final do século XVIII para a fase do século XIX em diante, que é o século onde inicia a Idade Contemporânea, 1848 mais ou menos, 1840 em diante. Idade Contemporânea, que vai até o final da Primeira Guerra Mundial. Alguns autores falam até Segunda Guerra Mundial, né? Então vamos lá, tentar analisar isso aí. Para a gente tentar compreender como é que era a Inglaterra não, a França nessa época, vamos tentar analisar a estratificação social da França nesse período de 1789. A França tinha três classes sociais, digamos assim, três que eles chamavam de estados. O primeiro estado, o clero. Então, tinha o primeiro estado, que era chamado de clero. O segundo estado, de aristocracia. E o terceiro estado, que é esse todo aqui, o terceiro estado, que é o povão, mais ou menos composto por 95% da população da França naquela época. Camponeses, artesãos, pequenos proprietários. Esse era o composto, a base que ia até quase em cima, né, da estratificação social da França naquela época. Quer dizer, era a grande maioria. O primeiro estado detinha 40% das terras. O segundo estado, mais 40% das terras. Então, 40% primeiro estado e 40% das terras do segundo estado. A soma desses dois estados, primeiro estado, clero, segundo estado, aristocracia, 80% das terras eram deles. Então, ou o indivíduo trabalhava para a aristocracia, ou ele trabalhava para o clero, né? Na sua grande maioria. E o povão não tinha quase que direito a nada, porque tudo que era decidido só com o clero e a aristocracia e o rei, né? Então, esses estados, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tinham representantes nas assembleias. O primeiro estado tinha uns 200 deputados, 201 deputados. O segundo estado, mais uns 201 deputados. A mesma quantidade dos dois estados, primeiro e segundo. Quer dizer, aristocracia e clero tinha a mesma quantidade de deputados. E o terceiro estado tinha 571 deputados. Só essa questão cai muito na prova do Enem. Toda essa coisa da Revolução Francesa cai, mas não tanto quanto essa questão política, né? A representatividade. Essa grande maioria desses representantes, 571 deputados, por lei, não tinham direito a voto.
eles não eram, digamos assim, não faziam parte das assembleias. Quem participava das assembleias, naquele momento, até aquele momento, era só o clero e a aristocracia. A última vez que o terceiro estado tinha sido consultado foi em 1604, 188 anos antes. 168 anos antes, troço assim. Então, vejam só, a França já tinha as condições, as pré-condições, os pré-requisitos de ter feito a sua revolução antes de 1789, porque ela já tinha um arcabouço assim, de aparato social, de desigualdade social, que manifesta assim revolta, né? Um sentimento de revolta, de querer modificar aquela situação determinista. Eu nasci pobre, vou ser pobre até o fim. Então, a França, quando comparado com outros reinos da Europa, países da Europa, vou falar países para vocês entenderem, ela estava atrasada porque a sua condição social, vamos supor, a Inglaterra já estava numa fase de um capitalismo industrial, em 1789, na virada do século XVIII para o século XIX, a Inglaterra, o Reino Unido, estava se transformando num capitalista transnacional, colocando empresas em outros países, enquanto a França ainda tinha um capitalismo mercantilista, muito devido a essa questão de valores que a França não mudava. Tinham três coisas muito fortes para essa revolução não ter acontecido antes. Reino absolutista, muito forte o absolutismo na França. Nada era decidido com o povão, com o terceiro estado, nada. O clero muito forte na França, era um dos países, um dos reinos onde a igreja tinha muito poder, comparado com outros, tinha mais poderes do que em qualquer outro país. Quando estava já assim predisposta a fazer a sua revolução, já estava assim, com as condições já bem adequadas, ela se vê naquela pretensão, a França se vê naquela pretensão também de se tornar um imperialista, que nem o Império Britânico. Quer dizer, a Inglaterra já era um império, que nem o Japão, que nem a Áustria, que tinha a Prússia, hoje a Alemanha. O reino da Prússia era um reino tão rico, não tanto quanto a Inglaterra, mas era tão rico quanto a França, ou mais. Aquele reino que fazia parte do Império Austríaco era o reino mais rico, um dos mais ricos da Europa e o mais rico do Império Austríaco, até mais rico do que a própria Áustria. Então, a França foi ajudar os Estados Unidos, né? E ao ir ajudar os Estados Unidos, com essa pretensão de ser também imperialista, que nem esses outros países, a Áustria, o Japão, a Rússia, a Turquia, quer dizer, que eram os impérios naquela época, final do século XVIII, esses impérios só sofreram mudanças depois da Primeira Guerra Mundial. No tratado, depois da Primeira Guerra Mundial, é que eles deixaram alguns de ser império. Se tornaram assim, países, nações, mas não mais império, tá? Então, a França tinha essa pretensão de querer ser imperialista e foi ajudar os Estados Unidos porque tinha o Canadá, uma colônia francesa lá muito forte, e ela queria aquele território como colônia deles também, a França. Então foram ajudar os Estados Unidos, mandaram armas, mandaram soldados, mandaram mantimentos, tiveram um gasto muito enorme, atravessar o mundo, né, naquela época, ir para o outro lado do mundo, o novo mundo, levando mantimentos, armas e
mais, isso não sai barato. Então, em 1789, quando a França já tinha terminado a independência dos Estados Unidos, foi em 1776, 4 de julho de 1776, a França estava ajudando os Estados Unidos na sua independência. Aí, quando a França retorna, quer dizer, olha para si, para suas condições de pobreza que estava a França, tinha passado o ano de 89, tinha sido muito rigoroso o inverno, a colheita tinha sido extremamente prejudicada e o povão estava passando necessidade. E o rei não sabia mais como arrecadar dinheiro para aquele prejuízo das guerras lá, para ajudar os Estados Unidos, o povo passando fome. O rei estava ficando assim também endividado internamente. Aí o que ele fez? Ele quis, primeiro erro de Luís XVI, ele quis cobrar imposto de propriedade dos aristocratas e do clero. Do clero e do primeiro e do segundo estado, que eram os detentores de 40% das terras, esse aqui e esse aqui. Então, vamos cobrar imposto de vocês, tá? Aí eles em assembleia disseram, não, nós não queremos impostos, mas, quer dizer, mais tributação para quê? Cobrar mais imposto para quê? O rei, não satisfeito com essa questão absolutista dele, ele proclama Estados Gerais. Então, ao proclamar os Estados Gerais, que é o terceiro estado, uma Assembleia Geral, onde tem o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, que é o povão, e embora os deputados do terceiro estado, quer dizer, o clero tinha 201 deputados, a aristocracia tinha 201 deputados e eles votavam cabeça por cabeça, mas o terceiro estado não, só ia ser consultado, não valia como voto. Ali eles disseram, a partir de agora nós queremos votar cabeça por cabeça. Então é essa questão que cai no Enem, várias vezes já caiu no Enem, essa questão da representatividade. Como era a representatividade? Aí você vai ter que saber que quem só votava era o clero, os representantes do clero e da aristocracia. O do terceiro estado não votava. Vai ter lá um item que é consultável, esse aqui é o correto, ok? Então o terceiro estado ele era só consultado. Eles eram conhecidos lá na Revolução Francesa, esses deputados do terceiro estado, como deputados de baixo clero. São os deputados que nem faziam parte da nobreza ou da aristocracia e nem faziam parte do clero. Um parêntese nisso aqui, tá? Esse conceito baixo clero ainda é usado na nossa Câmara Federal aqui no Brasil. Vejam só, quando a nossa Câmara Federal, as câmaras dos deputados federais se reúnem, eles dizem assim, aquele deputado é lá do baixo clero, quer dizer, é um deputado que não tem tanta representatividade. Existem outros deputados que têm mais poderes dentro daquela Assembleia. Mas o somatório desses baixo clero aqui no Brasil, eles têm muita força, porque pega um baixo clero, outro como une, assim, eles têm 200, eles formam então uma grande massa de representantes, conhecido como centrão aqui no Brasil. Esses deputados, eu estou fazendo essa comparação para vocês perceberem como essas coisas que são lá da Revolução Francesa ainda acontecem hoje aqui no Brasil. Então, esses deputados aqui no Brasil, na atualidade, chamado baixo clero, eles apoiam a quem está no poder. Por exemplo, entrou Fernando Collor de Mello, todos eles vão lá juntos, até que eles veem que não dá mais para manter no poder, eles quebram, racham e vão acompanhar outras coisas.
Fizeram isso com Fernando Collor de Mello, fizeram isso com o Lula, fizeram isso com a Dilma, fizeram isso com Michel Temer, e agora eles estão apoiando esse governo atual. Eles têm uma característica de romper entre eles e cada um buscar as suas pretensões e depois aglutinarem, voltarem de uma forma assim juntos para quando eles querem um determinado fim. Então, agora voltando para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o rei cometeu um grave erro ao convocar o terceiro estado. Porque o terceiro estado, ele só tinha sido convocado a última vez em 1604. Para 1789, não cabia mais estar convocando o terceiro estado. E o terceiro estado estava muito diferente do terceiro estado de cento e tantos anos atrás. Era um terceiro estado que já tinha uma burguesia, né, que queria ascender socialmente, porque tinha exemplo de outros países, da Prússia, da própria Inglaterra, né? E não queriam mais aquela condição determinista. Você não passa disso. Você nasceu nesse berço, vai morrer nesse berço. Você não pode ascender socialmente. Então eles não queriam mais esse determinismo, né? E ao convocar o terceiro estado ele diz assim em assembleia que quer agora votação cabeça por cabeça. Quando o rei percebeu que 200 deputados da aristocracia, mais 200 deputados do clero, não dava a soma de todos os votos do terceiro estado, o rei disse: não, eu vou dissolver a assembleia, eu vou fechar essa assembleia, porque não tem sentido, a lei até não permite vocês votarem. Mas o terceiro estado sabia que a partir daquele momento eles tinham força, condições de até, digamos assim, juntar todos aqueles camponeses, pequenos proprietários, artesãos, aglutinar todo esse grupo social e se armar contra o rei. E disseram: não, além de nós querermos votar, participar na votação, nós vamos fazer uma nova Constituição. Então eles já proclamaram também uma Assembleia Nacional Constituinte, criando até uma Guarda Nacional para garantir a segurança dessa Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, a Constituinte são os deputados reunidos para fazer a Assembleia. E agora, votando o terceiro estado, leis, aprova essa, não aprova essa, os deputados tendo direito a voto, garantidos por uma Guarda Nacional. Então o rei, duas perdas. O rei, ele teve que convocar os Estados Gerais e tentar fechar a Assembleia. Ele se deu de cara com uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma perda, foi uma derrota para Luís XVI como um rei absolutista. Foi uma grande derrota. Uma outra derrota, agora simbólica, foi a tomada da prisão chamada Bastilha. Jorge Danton era um dos líderes dessa Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi lá e tomou uma prisão chamada Bastilha, onde o rei colocava todos os seus inimigos políticos, pessoas que não respeitavam a sua autoridade. Então aquela questão absolutista entrou em xeque simbolicamente com a tomada dessa prisão chamada Bastilha. É conhecida como a queda da Bastilha, que também foi em 1789. Uma derrota simbólica. Outra derrota simbólica, uma marcha de mulheres que se juntou com esses revoltosos, que era um grande número de revoltosos, né, defendendo a Assembleia Nacional Constituinte, forçaram o rei a sair de Versalhes, do Palácio de Versalhes, onde ele tinha nascido, e ir para Paris, porque lá em Paris precisava de segundo esses que estavam forçando a marcha, de uma autoridade máxima, porque Paris estava um caos.
E o rei teve que ir para Paris. Então, essa saída dele contra a sua vontade de Versalhes para Paris é outra derrota simbólica. Pois bem, ao convocar essa Assembleia Nacional Constituinte, tinha um cara, um mentor intelectual dessa Assembleia, para a criação dessas leis. Esse cara se chamava Maximilien Robespierre. É o Robespierre. Ele, muito atento a essas ideias iluministas e com a massa nas ruas apoiando a ele, a essa Assembleia Nacional Constituinte, ele implantou ideias de pensadores do iluminismo, como Montesquieu, que é o cara que diz que tem que ter 3 poderes, né? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Esses 3 poderes é que decidem por onde vão as diretrizes da sociedade, as normas sociais. Porque um poder judiciário, ele não pode fazer leis, porque senão ele vai fazer leis favorecendo. Como é que um juiz vai fazer a lei que ele vai julgar? Não, ele vai analisar a lei que outro grupo, outro poder fez, e não pode mudar essa lei. Ele tem que interpretar a lei só. Quer dizer, uma lei positivista, que é uma lei para todos, do pobre ao rico, do soldado ao general, do civil ao rei, né? Então, a lei é para todos. Então, Montesquieu foi um desses caras que esse Robespierre estava pensando. Outro, Voltaire. Voltaire é o pensador, o filósofo que dizia que a igreja, que o Estado tinha que ser laico. Quer dizer, não poderia ter uma igreja dominando a vontade do Estado. Quer dizer, as ideias das igrejas, ou da igreja, no caso a igreja católica, né, na época lá, era muito forte na França, era o país onde eu acho que era onde tinha a maior força, maior poderio mesmo, era na França, tá? Nessa época, na Europa, era a França, onde a igreja era muito forte. Então, Voltaire dizia que o Estado tem que ser laico, sem religiões, assim, pode ser qualquer religião, o indivíduo é que escolhe a sua religião, já que os princípios iluministas são liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade em todos os sentidos, inclusive nessa questão religiosa. E Rousseau, que é o filósofo que vem e traz o contrato, quer dizer, o contrato social, que é uma Constituição. Ele diz que todos nós temos que abdicar do nosso direito natural, quer dizer, de querer fazer justiça pelas próprias mãos, porque existe uma Constituição, um contrato social, onde nós vamos buscar esses direitos garantidos a todos os cidadãos. Então, essa Constituição, com ideias iluministas, em 1700, ela começou em 1789, mas ficou pronta em 1791. Em 1791, fica pronta a Constituição da França. Uma Constituição que faz surgir a primeira república na França. Essa república é a transição. Olha só, porque agora ela já vai ir para a contemporaneidade. É a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Então, em 1793, é afastado do poder, o rei é afastado do seu poder, é deposto. Luís XVI cai, quer dizer, é deposto Luís XVI, e assume o poder garantido pela Constituição um diretório que impôs uma política de terror. Então, esse diretório
só conseguiu ir ao poder, né, o primeiro governo da Primeira República lá na França, porque essa Assembleia Nacional Constituinte ela foi formada e conseguiu fazer uma Constituição apoiada muito pela burguesia. A burguesia na França era diferente da burguesia da Inglaterra. Na Inglaterra, a burguesia era uma burguesia mais abastada. Eles já estavam numa fase do capitalismo industrial transnacional, enquanto a França ainda estava num tipo de capitalismo mercantilista, o artesão vendendo os seus sapatos ainda de uma forma mercantil, né? Vendendo, comprando e vendendo. Tinha indústria, mas ainda estava muito incipiente em relação à Inglaterra. Também por causa dessa questão cultural, porque lá na França era esse regime aristocrata feudal, quer dizer, mais parecido com os valores da Idade Média do que da Idade Moderna. Vamos fazer uma comparação assim, ó. Você quer ser um homem livre, mas vive valores dos seus avós, seus bisavós, tataravós, dos seus pais. Você não se desprende dos valores deles. Em casa você já é um jovem adolescente indo para a fase adulta e o seu pai te diz assim, ó, você não anda com aquele outro rapaz, que ele lá ele não serve. Minha filha, não ande com aquela menina porque ela é mal falada aqui na cidade. Olha, você está proibido de sair de casa porque aqui quem manda sou eu. Esse tipo de comportamento social, olha mulher, cala a boca, eu não quero mais ouvir sua voz. Esse tipo de comportamento é um comportamento medieval. Não cabia mais nem na fase moderna. Quando isso acontece, uma sociedade, agora saindo desse exemplo individual, né, e indo para o macro, que é a sociedade. Quando a sociedade mantém esses valores ultrapassados, de um patriarca que manda em tudo, que é pecado, que é proibido você diga com quem andas, eu te direi quem és, esses tipos de pensamentos que não aceita a diferença, é um pensamento moderno, mas ainda trazido da Idade Média. E países mais desenvolvidos, contemporâneos, do século XIX, que se destacavam, já não tinham mais essas questões. Eles já estavam mais livres, quer dizer, como fala Saramago, ele diz assim, mentes livres, né? Quer dizer, é o pensamento nosso que é livre, e se você tem um pensamento preso a valores antigos, então a sua mente está escrava ainda. Tá, então a França, ela tinha essa coisa assim, aristocrata feudal, e arrastava a sua característica de desenvolvimento social. Quando o diretório pega a burguesia, que é uma baixa burguesia, que são os camponeses, os sans-culottes, que são os artesãos, os pequenos proprietários, e assumem o poder, eles colocam a política de ferro e fogo. Para Danton e Maximilien Robespierre, entre outros, mas esses dois são os dois principais cabeças intelectuais dessa primeira fase, desse primeiro governo da Revolução Francesa na parte da República, né, da Primeira República. Eles implantaram a política de ferro e fogo, que mandaram para a guilhotina mais ou menos 40 mil a 50 mil pessoas. Quer dizer, para eles era assim, ó, sem terror, não há virtudes. Então, depois da morte de Luís
XVI, que se deu da seguinte maneira. Quando o diretório assume, Luís XVI busca lá com os prussianos, no reino da Prússia, um aparato, assim, uma guarda que viesse até a França para defendê-lo e recolocar-se novamente no poder. Então ele fez uma tentativa de se recolocar no trono novamente e chamou a Prússia para ajudar. Os prussianos mandaram, por sua vez, soldados para ir lá ajudar Luís XVI, porque se tratava de um rei, né? E essa questão de sucessão se dá pelo sangue. A Prússia não imaginava essa coisa de vir alguém de fora se rebelar e tomar o rei. Não cabia. Então ele mandou um contingente, mas não para ir para uma guerra, mas para apoiar, porque ele não achava que ia encontrar empecilhos, né? O reino da Prússia não achou que ia encontrar tanto empecilho quando chegasse na França. Quando eles chegaram na França para apoiar a retomada de Luís XVI ao poder, eles se deram com o diretório de Robespierre, que implantava essa política de ferro e fogo, com uma guarda nacional muito forte, que tinha apoiado a Constituinte, e disseram para os prussianos, quer dizer, tiveram um conflito, né, um confrontozinho e tal, mas disseram assim, se continuar aqui, nós vamos declarar guerra e vamos lá guerrear com vocês lá na Prússia. E a Prússia vivia de vento em popa na economia e tudo, problema do meu vizinho, né? Se ele está sendo deposto, política interna, digamos assim, ninguém se intromete, né? Então, a Prússia disse, então tá, nós não queremos guerra não, e retornaram para a Prússia. Luís XVI, se vendo isolado, ele não é que ele fugisse, ele saiu para ir para outro país para tentar recompor forças. Essa tentativa estava na nova Constituição, o diretor que o rei que saísse do país, se o rei saísse do país, fugisse do país, quando estivesse sendo invadido por outra nação, ele tinha uma pena capital, teria que ser aplicada, quer dizer, era executado. Se o rei fugisse quando o seu reino estivesse em guerra, era decapitado. Então, para o diretório, aquela tentativa da Prússia ajudar foi uma invasão, quer dizer, foi tido para o diretório, para aquele governo, como uma tentativa de guerra, e condenou Luís XVI à morte na guilhotina. Então, 1793 morre Luís XVI, Maria Antonieta, que é a sua esposa, a sua irmã e o filho dele morre na prisão, doente à míngua, tá? Então, essa burguesia, que junto com Robespierre, ela foi conhecida como jacobinos. Existia uma outra burguesia lá, que a burguesia tinha aquela baixa burguesia, que era mais próxima desses camponeses, desses artesãos, né? Esses pequenos produtores, eles eram mais próximos desse contingente populacional, né? Dessas categorias. Mas existia uma outra burguesia, uma burguesia mais abastada, que era mais próxima da aristocracia. E esses, quando conseguiram se unir, que são aqueles baixo clero que racham e vão buscar poder onde surge. Quando eles viram a brecha, que tinha uma camada da sociedade muito forte, de camponeses mais ricos, de aristocratas mais, que estavam fora daquele contexto, e era um grande número também, eles convenceram as grandes massas de camponeses a apoiar e tomar o regime dos girondinos, e mandou os girondinos, Robespierre e Danton, também para a guilhotina, e assume o poder os girondinos, que é uma alta burguesia financeira, né? E, junto com a aristocracia e esses camponeses mais ricos. Esses caras ficaram no poder até 1804. Mas em 1803, isso aqui, essa fase, foi até 1799. Ok? Quando chegou em 1803, teve um Tratado de Paris
que foi colocar na mesa Estados Unidos e Inglaterra para assinar um tratado onde constava nesse tratado a independência dos Estados Unidos. Quer dizer, era uma derrota para a Inglaterra e ao mesmo tempo uma vitória, porque não cedia à França o Canadá, porque no tratado o Canadá ficava pertencendo à Inglaterra. Então, outro revés para a Inglaterra. Aquela pretensão de ser imperialista, nesse momento também não conseguiu. E em 1804, esse descontentamento dessas classes sociais, dessas categorias sociais, essas lacunas abertas, permitiu um golpe militar. Mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil, que não foi golpe, mas é essa descrença nos seus representantes. Quer dizer, vamos aqui para a nossa história recente. Você olha para um lado, seus representantes não me representam tão bem, olha para o outro, esses aí muito menos, daqueles lá também não dá, não dá ninguém, né? Aí surge do nada um oportunista, um déspota, que assume o poder. Porque os outros estão ainda meio que, e agora? Aí ele se aproveita daquela oportunidade e assume o poder, faz um golpe militar, agora voltando para a Revolução Francesa, faz um golpe militar em 1804. Em 1804, faz um golpe militar e se declara primeiro cônsul. Esse cara foi Napoleão Bonaparte. Ele governou de 1804 como imperador até 1815. Em 1815 ele morre, né? Aí ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão, aliás. Vai em 1814 e em 1815 ele morre. Assim, né? Até 1814 e 1815 ele morre. Então, ponto crucial. A Revolução Francesa, junto com a independência dos Estados Unidos e junto com a Revolução Inglesa, é considerada aquele momento que é o final do século XVIII até início do século XIX, a transição da fase moderna para a fase contemporânea, a idade contemporânea. Aqui em 1848, surgem várias ciências, entre elas a sociologia, para a gente tentar estudar essas relações sociais, explicar cientificamente as relações sociais. Então, pessoal, é isso. A próxima aula é sobre formação dos Estados modernos, porque é aqui nesse momento que surge uma coisa que nós chamamos de nacionalismo. É nessa ocasião que essa ideia de nacionalismo, de nação, dos meus valores, são maiores do que os valores de outra nação, quer dizer, que você começa a exacerbar nisso, exagerar nisso, que surgem vários problemas sociais. Então, Revolução Francesa, Revolução Industrial na Inglaterra, faz parte daquela fase da história que chamamos de transição para a idade contemporânea, a idade moderna. Quer dizer, é a transição, basicamente é a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Ok? Então, vamos estudar estados modernos na próxima aula. Até mais.